Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, dessa sexta-feira da primeira semana do tempo comum, tem muitos símbolos e muita profundidade para nós em diversos aspectos. Eu quero começar hoje falando um pouquinho da primeira leitura e depois passaremos para o Evangelho do dia. São Paulo, na carta aos Hebreus, continua tratando da temática do repouso sabático, onde era por ordem e determinação de Deus que todo o povo de Israel tivesse o sábado como o dia do descanso. Quando o povo de Israel vai se afastando de Deus, eles começam a se esquecer desse mandamento do Senhor e começam então a não mais praticar o dia sagrado, o repouso sabático. E vários males começam a cair sobre o povo, por consequência da desobediência. Muitos começam a voltar à condição de escravos, e não mais porque alguém os escravizava, mas porque eles mesmos se escravizavam, trabalhando de sol a sol, de dia a dia, de sábado a sábado. Hoje nós falamos, existem pessoas que trabalham de domingo a domingo e já não honram mais o dia sagrado do descanso para estar com a família, já não honra mais o dia do descanso para poder estar com Deus e se dedicar também às coisas de Deus. Na primeira leitura, o próprio Deus vai nos advertir que aqueles que ouviram a palavra, ouviram a proclamação da palavra ou receberam a boa nova, mas nada adiantou, porque eles estavam com o coração endurecido e o que escutaram não foi acompanhado da fé. Muitas vezes nós também hoje esbarramos nesse mesmo problema. Pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não creem naquilo que escutam. E muitos chegam até a dizer, quando nós entramos nessa perspectiva do descanso sagrado, do dia consagrado ao Senhor: isso é bobagem, não se precisa disso, o que nos importa é ganhar dinheiro ou nos dedicarmos ao nosso trabalho para que nós tenhamos prosperidade.
Mas o que é muito importante para nós enquanto cristãos é que se nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas, já diziam os antigos, né? O muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é tudo. Se nós não colocarmos Deus na frente das nossas obras que não são boas sem Deus, de nada vai adiantar. Nós precisamos crer naquilo que ouvimos do Senhor, nós precisamos aderir através da fé. Partindo então dessa perspectiva de escutar a boa nova com fé e guardá-la no coração, nós vamos então de encontro ao Evangelho de hoje, onde nós temos 4 homens levando esse paralítico até Jesus, e eles agem não só por aquilo que ouviram falar, de que havia um homem que estava ali curando os enfermos, mas eles agem pela fé que os motiva. E aquela fé tem a capacidade de curar aquele homem. No Evangelho de hoje acontecem 2 grandes fenômenos. Aquele homem que é curado pela fé, pela confiança em Deus, e Jesus que vai se revelando, é um dos evangelhos onde Jesus vai se revelando e se mostrando como Deus poderoso, Deus da nossa história. Em primeiro lugar, apenas os milagres, apenas Deus poderia realizar uma cura. Nenhum ser humano tem capacidade de realizar milagres ou de curar quem quer que seja. Todo o poder curativo, todo o poder milagroso provém de Deus. Apenas o milagre de fazer o homem caminhar já seria o suficiente para Jesus demonstrar quem ele era. Todavia, Jesus vai em algo mais profundo para os judeus e para os mestres da lei que ali estavam, dizendo a eles que ele estaria perdoando os pecados daquele homem. De imediato, a palavra do Evangelho de hoje nos diz que aquele povo começou a murmurar e a questionar no coração quem Jesus achava que era para poder perdoar os pecados. E Jesus usa de um segundo poder que pertence somente a Deus, que é de perscrutar os corações humanos. Jesus consegue ler o que se passa no coração daqueles homens. Isso é algo muito profundo para nós enquanto católicos, porque muitas vezes nós estamos nas coisas de Deus, nós estamos falando com Deus e nos esquecemos que Deus não está preocupado com aquilo que sai da nossa boca. Ele está preocupado com aquilo que está no nosso coração. Nós não precisamos nos preocupar em convencer a Deus daquilo que nós queremos ou daquilo que nós precisamos. Ele conhece a profundidade do nosso coração e aquilo que nós precisamos. Jesus então age no Evangelho de hoje, curando não só o físico daquele homem, mas curando ele na sua totalidade, perdoando os pecados e curando também o seu físico. Uma segunda mensagem importante do Evangelho de hoje é o poder paralisante que o pecado tem na nossa vida. Jesus primeiro perdoa os pecados daquele paralítico para depois devolver os movimentos a ele. E isso precisa fazer com que nós façamos uma reflexão profunda de como estão os movimentos da nossa vida e da nossa história. Muitas vezes nós nos sentimos travados, paralisados e não nos damos conta de que são as nossas más ações que estão nos paralisando, que são os nossos pecados que estão nos travando. Os pecados têm um poder paralisante sobre nós. E aí a gente começa a perceber que as coisas não caminham mais. Que aquilo que parecia que estava dando certo, já não está dando mais certo. Nós precisamos nos libertar dessas paralisias. Jesus é esse que está sempre pronto para nos libertar de todas as paralisias. Mas muitas vezes nós precisamos ter a iniciativa de querer ser libertos desta paralisia. Como estes homens que fizeram de tudo para que aquele paralítico estivesse diante de Jesus. Nós não podemos nos acomodar na nossa paralisia. Nós não podemos nos satisfazer com a vidinha que nós temos.
Nós precisamos diariamente fazer aquilo que a igreja nos convida a fazer, de exame de consciência, e abrir mão das coisas que nos prendem, das coisas que nos paralisam, que em um primeiro princípio parecem até ser coisas boas e até nos fazer bem, mas depois nós vamos nos dando conta que esses maus atos nos prendem, nos travam. E vai dizer o mesmo São Paulo nas suas cartas que o Cristo Jesus veio não para nos manter escravos, mas para nos manter livres. Que hoje, pela força dessa Eucaristia, nós possamos ter a graça de sermos livres para seguirmos o Senhor e fazer o bem por todos os lugares onde nós estamos. Talvez Deus espera de você uma simples confissão para a purificação de pecados que a gente vai trazendo e que vai nos paralisando há tanto tempo. Que a graça de Deus venha sobre nós e que nós possamos ser sempre mais livres e felizes no Senhor Jesus. Amém.